No dia do meu casamento, eu finalmente descobri até onde minha família estava disposta a ir para me diminuir. Bastou meu pai pegar o microfone e transformar minha própria festa em um espetáculo de humilhação para que tudo que eu suportei por anos viesse à tona. E quando minha irmã riu e completou a ofensa, percebi que aquele era o limite. Foi nesse instante que meu noivo tomou uma atitude que ninguém esperava, e expôs, diante de todos, os segredos que meus pais esconderam por décadas. Segredos capazes de destruir a reputação que eles tentaram proteger a qualquer custo. Se você quer saber como virei o jogo e por que minha família enfrentou consequências que jamais imaginaram, fique comigo até o final. Essa história é sobre coragem, e sobre finalmente dizer basta. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro da minha família, eu ocupava um lugar que ninguém queria admitir, o lugar do erro. A filha que não nasceu como meu pai esperava, que não brilhava como minha irmã, que não rendia elogios nas reuniões de domingo. Cresci sendo comparada com a Laura, minha irmã mais nova, tratada como princesa desde o primeiro choro. Meu pai dizia que ela era a promessa, enquanto eu era a que precisava se esforçar para chegar no mínimo. Minha mãe, sempre silenciosa, apenas observava, como se concordasse com tudo sem coragem de colocar as palavras para fora. Quando decidi me casar com o Rafael, achei que talvez, só talvez, meu pai enxergaria que, apesar de tudo, eu havia construído minha própria vida. Eu trabalhava, me sustentava, tinha meu apartamento pequeno em Belo Horizonte e estava prestes a começar uma nova fase. Não pedi um centavo para a cerimônia, mas ainda assim meu pai fez questão de dizer que ajudaria, só para garantir que todos soubessem quem realmente estava no comando. Ele convidou mais gente do que eu, escolheu coisas que eu não queria e até opinou na decoração, como se fosse o casamento dele. Eu respirei fundo, engoli seco e segui em frente, porque estava acostumada a ceder. No grande dia, eu estava nervosa, mas feliz. O salão estava lindo, com luzes amarelas iluminando as mesas e arranjos de orquídeas brancas, das flores favoritas da minha mãe, não as minhas. Cerca de 150 convidados ocupavam o espaço, conversando, rindo, brindando antes mesmo da cerimônia começar. Eu sabia que 40 deles eram pessoas que eu realmente conhecia. O restante eram só conhecidos do meu pai, gente com quem ele fechava negócios, gente que nem sabia meu nome, mas que fazia questão de aparecer porque ele havia convidado. Quando caminhei pelo corredor e encontrei o Rafael no altar, senti um aperto bom no peito. Ele me olhava com uma calma que eu nunca encontrei em casa. Me senti segura, como se finalmente estivesse deixando uma parte pesada do meu passado para trás. A cerimônia foi rápida, do jeitinho que eu queria. Porém, a paz durou pouco. Durante a festa, enquanto eu conversava com algumas amigas da faculdade, ouvi meu pai pedindo o microfone. Senti um arrepio na espinha. Meu pai nunca desperdiçava a chance de ser o centro das atenções, e eu sabia que aquilo não terminaria bem. Ele sorriu para os convidados, ergueu a taça e disse com a voz firme, segura, como se contasse uma piada inofensiva: gente, vamos brindar a minha filha que finalmente encontrou alguém desesperado o suficiente para casar com ela. As risadas surgiram como estalos. Algumas constrangidas, outras genuínas. Mas a que mais me perfurou veio logo em seguida, a da minha irmã. Ai, pai, mas é verdade. A Júlia sempre foi a tristeza da família, pelo menos conseguiu se casar, né? Meu estômago virou. Meus olhos arderam. O salão, que antes parecia acolhedor, de repente ficou pequeno demais, quente demais. Por anos, eu suportei humilhações silenciosas, comentários venenosos jogados como se fossem brincadeira. Mas ouvir aquilo no dia mais importante da minha vida, diante de tantas pessoas, foi como se todo o peso que carreguei por décadas tivesse sido jogado sobre meus ombros de uma só vez. Foi nesse exato momento, antes que eu tivesse tempo de reagir, que o Rafael se levantou devagar, colocou a mão no meu braço, e olhou para meus pais e minha irmã com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva. Era decisão. Ele respirou fundo e disse: chega. E aquele chega mudou tudo.
Eu não sabia ainda, mas a partir dali, nada, absolutamente nada, seria como antes. O que viria depois exporia verdades antigas, segredos enterrados e consequências que meus pais e minha irmã jamais imaginaram enfrentar. Quando Rafael disse chega, o som ecoou pelo salão como um trovão contido. As conversas diminuíram, as risadas se calaram e, por um instante, todos pareciam ter esquecido que estavam em um casamento. A mão dele apertou a minha com firmeza, como se dissesse sem palavras que eu não estava mais sozinha naquela guerra silenciosa que enfrentei por anos. Meu pai ergueu uma sobrancelha, visivelmente incomodado por alguém ousar interromper seu espetáculo. Minha mãe apenas congelou, como sempre fazia quando a situação fugia do controle. Já minha irmã cruzou os braços e sorriu, como se estivesse assistindo a um reality show cujo final ela já conhecia, eu me calando, eles rindo, tudo voltando ao normal. Mas não naquele dia. Rafael deu um passo à frente, ainda segurando minha mão, e pediu o microfone ao cerimonialista. Ninguém ousou impedir. Ele respirou fundo, olhou para mim por um instante, aquele olhar que dizia confia em mim, e então encarou meus pais e minha irmã. Eu acho importante esclarecer algumas coisas, começou ele, com a voz firme, mas sem elevar o tom. Porque chega uma hora em que o silêncio vira cumplicidade. E eu não vou compactuar com o que vocês acabaram de fazer aqui. Meu pai soltou uma risada debochada. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Vai estragar a festa agora? Quem estragou a festa foram vocês, Rafael respondeu, sem hesitar. Nós estamos no casamento da filha de vocês. No casamento da Júlia. E o que vocês fazem? A humilham diante de 150 pessoas. A reação foi imediata, o murmúrio percorreu as mesas, como se um vento frio tivesse atravessado o salão. Algumas pessoas desviaram o olhar, envergonhadas por terem rido minutos antes. Outras permaneceram imóveis, observando atentamente, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Ah, pronto, minha irmã disse, revirando os olhos. Ela sempre faz drama. Tudo é sobre ela. Rafael virou-se para ela com uma calma que parecia impossível diante de tanta provocação. Laura, a Júlia nunca fez drama. Vocês é que transformaram a vida dela em um palco para a própria maldade. A diferença é que hoje ela não vai mais ficar calada. Eu senti as pernas tremerem. Não porque estava com medo, mas porque nunca alguém tinha me defendido daquela forma. Nem eu mesma. Rafael continuou. E já que vocês acharam que podiam usar esse microfone para humilhar alguém, então é justo que agora ele seja usado para a verdade. Meu pai bufou, impaciente. Que verdade, rapaz? Você nem me conhece direito. Eu conheço o suficiente, Rafael disse, firme. E sei muito mais do que você imagina. Meu coração disparou. Rafael me lançou um olhar rápido e discreto, como quem pede permissão silenciosa. E pela primeira vez na vida, eu senti que tinha voz. Pode falar, murmurei. Ele virou-se novamente para o público. Vocês aqui talvez não saibam, mas essa família que parece tão perfeita sempre tratou a Júlia como um estorvo. Como alguém menor, menos capaz, menos merecedora. E tudo isso, claro, enquanto escondiam segredos que fariam qualquer um aqui repensar quem realmente é a tristeza da família. Minha irmã arregalou os olhos. Rafael, você não vai, ele interrompeu. Porque eu prometi que protegeria a Júlia. E proteger também significa expor a verdade quando necessário. Meu pai avançou um passo. Cuidado com o que você vai falar, garoto. Cuidado. Rafael repetiu, erguendo levemente o microfone. O senhor devia ter tomado cuidado antes de transformar a própria filha em piada. Antes de repetir durante anos que ela nunca seria nada. Antes de usar o que era dela, como se fosse seu. Senti a energia do salão mudar. Algumas pessoas se ajeitaram nas cadeiras. Outras seguraram a respiração. Rafael então olhou diretamente para mim, e depois voltou-se ao público. Tudo o que aconteceria aqui hoje dependeria de uma escolha: continuar deixando essa família destruir a Júlia, ou finalmente colocar um ponto final nisso. Pois bem, o ponto final chegou.
Eu nunca vi meu pai empalidecer daquele jeito. E foi ali, naquele instante, que eu entendi, a partir daquele momento, nada seria como antes. E o que viria depois, faria meus pais e minha irmã pagarem por cada ferida que me causaram. O silêncio que tomou o salão era tão espesso que parecia poder ser tocado. Meu pai, sempre tão cheio de si, tão acostumado a controlar narrativas, reuniões, negócios e até as nossas emoções, simplesmente não sabia como reagir. Vi o maxilar dele travar, um sinal claro de que ele estava sentindo algo que raramente experimentava, perda de controle. Rafael segurou o microfone com firmeza e, dessa vez, não desviou o olhar. Ele estava encarando meu pai como quem encara uma verdade que não dá mais para negar. Vocês querem saber por que a Júlia sempre foi tratada como a decepção da família? Ele perguntou, varrendo os olhos pela plateia. Pois eu conto. Não tem nada a ver com incapacidade, preguiça, falta de talento ou drama, como a Laura gosta de dizer. Tem a ver com conveniência. Tem a ver com o fato de que, desde cedo, vocês escolheram uma pessoa da casa para carregar o peso dos problemas que ninguém queria admitir. Minha irmã fez um som de deboche. Lá vem a teoria da conspiração. Rafael se virou para ela. Conspiração? Laura, você cresceu ouvindo que era perfeita. Ganhou carro aos 18, viagem para a Europa aos 20, emprego de presente na empresa de um amigo do seu pai que mal sabia seu sobrenome. E ainda assim você tem coragem de dizer que nunca percebeu a diferença de tratamento? Laura abriu a boca para responder, mas parou. Era como se alguém tivesse puxado o tapete emocional dela. Pela primeira vez naquela noite, ela duvidou da própria narrativa. Rafael continuou, agora caminhando devagar pelo salão. Enquanto isso, a Júlia passou a vida inteira ouvindo que era inadequada. Foi responsabilizada por coisas que nunca fez. Foi diminuída em cada comemoração. Foi tratada como um peso dentro da própria casa. E tudo isso enquanto o pai e a irmã posavam como exemplos de sucesso para impressionar os outros. Minha mãe, até então imóvel, finalmente murmurou: Rafael, chega. Mas o tom dela não era de autoridade. Era de alguém que sabe que a verdade está prestes a transbordar e não pode mais ser contida. Não, Dona Helena. Rafael balançou a cabeça. Hoje não vai ter chega. Hoje é o dia em que sua filha finalmente vai deixar de ser humilhada por vocês. Meu pai deu um passo à frente. Eu não vou ficar aqui sendo difamado por um moleque que mal entrou para a família. Difamado? Rafael arqueou a sobrancelha. Difamação é mentira. O que eu vou dizer agora é fato. Ele fez sinal para o DJ, que imediatamente baixou o volume da música de fundo. Rafael respirou fundo e voltou ao público. Quando Júlia tinha 22 anos e estava terminando a faculdade, ela pediu ajuda para pagar o restante das mensalidades. O senhor, seu Paulo, disse que não tinha condições, que a situação estava apertada, que ela tinha que ser responsável. Ela acreditou. Trabalhou em 2 empregos, passou noites sem dormir, se virou sozinha. E enquanto isso, o senhor gastava dinheiro que não era seu. Meu pai ficou roxo. Olha aqui, seu, não terminei, Rafael interrompeu, ainda calmo. Porque todos aqui merecem saber que o senhor usou o dinheiro que pertencia a Júlia. Dinheiro que a avó dela tinha deixado especificamente para a educação da neta. Houve um som coletivo de espanto no salão. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras murmuraram. Até quem mal me conhecia ficou chocado. Eu senti meu coração acelerar. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Rafael me olhou com delicadeza. Eu descobri isso há 2 meses, disse ele, voltando-se para mim. E esperei até hoje porque sabia que seu pai tentaria te diminuir de novo. Sabia que ele não faria questão de se conter. E sabia que você não merecia viver mais um dia acreditando na versão que ele criou sobre você. Meu pai começou a suar pela testa, limpando rapidamente com as costas da mão. Isso é mentira. Mentira descarada. Ele gritou, apontando o dedo para mim. Vocês não têm prova nenhuma disso. Rafael sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto, um sorriso lento, seguro, calculado.
prova? Claro que temos. Eu trouxe comigo. Ele ergueu o celular. Transferência de 15 anos atrás. Valor equivalente a R$ 26.000 na época. Feita diretamente da conta destinada a Júlia para a conta pessoal do senhor. E sabe o que é mais impressionante? Que o senhor teve a audácia de fazer isso no dia seguinte ao velório da mãe dela. Meu pai ficou completamente imóvel. Minha mãe levou a mão ao peito. Laura empalideceu instantaneamente. As luzes do salão pareciam mais brilhantes de repente, como se destacassem cada expressão, cada reação, cada pessoa repensando tudo o que sabia sobre a família perfeita que meu pai fingia acomodar. Isso não prova nada, meu pai tentou argumentar, mas a voz saiu falha. Rafael continuou com firmeza, prova, sim. E isso é só o começo. O salão estava em choque absoluto. Eu sentia uma mistura de incredulidade, libertação e um medo novo, diferente, o medo de finalmente ver a verdade, nua e crua, depois de tantos anos vivendo na sombra da mentira. Rafael se aproximou de mim e disse, baixo, mas firme, a partir daqui, você não precisa mais carregar nada sozinha. Naquele momento, pela primeira vez desde que aprendi a andar, eu senti que alguém estava realmente ao meu lado. E meus pais, minha irmã, bem, eles ainda não faziam ideia do que estava por vir. Meu pai respirava de maneira curta e acelerada, como se estivesse tentando reorganizar os pensamentos para recuperar o controle da situação. Mas algo tinha mudado. A sala inteira sentia. As pessoas que antes riam das piadas dele agora o observavam como se estivessem testemunhando a queda de um império que nunca deveria ter existido. Isso é absurdo, ele murmurou, mais para si do que para os outros. Vocês estão inventando isso para me destruir. Vocês querem acabar com a minha imagem. Rafael deu um passo à frente. A sua imagem quem destruiu foi o senhor mesmo, seu Paulo. Ano após ano, mentira após mentira. A única diferença é que hoje todo mundo está vendo. Minha mãe parecia dividida entre desmaiar ou desabar em lágrimas. Ela tremia inteira, o olhar perdido em algum ponto distante atrás de mim, como se estivesse revendo décadas de silêncio que agora cobravam seu preço. Laura, por outro lado, mantinha a expressão rígida, mas os dedos apertados no braço da cadeira denunciavam o pânico que ela tentava esconder. Rafael respirou fundo, como quem se prepara para abrir a porta final de um corredor escuro. E já que estamos falando de verdade, ele levantou o microfone novamente, e acho que todos aqui merecem saber porque a Júlia passou anos acreditando que era um peso para a família. Porque não foi apenas negligência. Foi escolha. Foi conveniente. Meu pai estufou o peito, como se fosse se defender, mas Rafael continuou antes mesmo que ele abrisse a boca. Vocês aqui sabem que o meu sogro sempre adorou repetir que a Laura era a luz da casa. Mas o que ele não dizia é que para isso acontecer, alguém precisava ser a sombra. Alguém precisava ser diminuída o bastante para que a outra brilhasse. E quem ele escolheu para isso? A própria filha mais velha. Uma onda de murmúrios tomou o ambiente. Rafael me olhou com ternura antes de voltar a falar. Quando Júlia tinha 15 anos, ela queria fazer intercâmbio. Tinha notas excelentes, ganhou bolsa parcial e só precisava de ajuda com a passagem. O que o senhor disse a ela, seu Paulo? Meu pai desviou o olhar. Rafael respondeu por ele, você não nasceu para voar. Aceite seu lugar. Um suspiro coletivo atravessou o salão. Algumas pessoas balançaram a cabeça em indignação. Outras olharam para mim como se só naquele instante percebessem que eu crescerá cercada de muros invisíveis. Enquanto isso, Rafael virou-se lentamente para Laura, a princesa da casa ganhou a mesma viagem completa. Passagens, hospedagem, curso, dinheiro para gastar. E ainda voltou reclamando que a cidade era entediada demais. Laura ficou vermelha. Isso não tem nada a ver, tem tudo a ver, Rafael rebateu. A vida inteira vocês repetiram que a Júlia era problemática, insegura, fraca. Mas na verdade, ela só nunca recebeu o mínimo de apoio que qualquer filho merece. Ela se ergueu sozinha enquanto vocês se divertiam quebrando as asas dela. Meu pai deu um murro na mesa. Calha a boca.
Você não sabe nada do que está falando. Rafael encarou com calma, uma calma que desmontava qualquer tentativa de intimidação. Sei o suficiente. Sei que a Júlia chorava escondida achando que era insuficiente. Sei que ela passou anos acreditando que o amor tinha que ser merecido, negociado, conquistado. Sei que vocês transformaram a própria filha em bode expiatório para esconder fragilidades que nunca quiseram enfrentar. Meu peito apertou. Eu nunca tinha dito aquilo a ele. Eu nunca falei a ninguém, na verdade. Ele descobriu porque observava, porque se importava. Porque jamais fez parte do jogo de humilhações que meu pai e minha irmã alimentavam. Rafael então virou-se novamente para o público, mas hoje a Júlia não está mais no papel que vocês colocaram nela. Hoje ela está começando a entender quem realmente é. E, principalmente, quem nunca mereceu tê-la por perto. Meu pai começou a caminhar em nossa direção, com o rosto contorcido, não de vergonha, mas de raiva. A raiva de alguém que perdeu o controle do próprio teatro. Eu exijo respeito. Ele gritou. Isso aqui é ridículo. Vocês estão acabando com a nossa família. Rafael ergueu a mão, impedindo de se aproximar. A nossa família? Ele repetiu. Família é onde existe amor, seu Paulo. Onde existe respeito. Onde ninguém precisa se diminuir para que outro cresça. Tudo o que estamos fazendo aqui hoje é tirando as máscaras. Vocês usaram a Júlia como escada emocional por anos. Agora vocês lidam com o peso das próprias escolhas. Laura levantou-se, apontando para mim. Júlia, você vai deixar ele fazer isso com a gente? Você vai deixar que ele nos exponha assim? Pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo novo dentro de mim. Um tipo de força que não vinha de raiva, mas de consciência. Vocês me expuseram a vida inteira, respondi, minha voz surpreendentemente firme. Hoje é só a primeira vez que alguém fala a verdade em voz alta. Laura recuou, como se minha resposta tivesse sido uma bofetada. Meu pai abriu a boca para dizer algo, mas Rafael o interrompeu novamente, e não pensem que isso vai acabar aqui. As consequências virão. Porque tudo o que vocês esconderam por anos finalmente tem testemunhas. O salão inteiro ficou em absoluto silêncio. Rafael então segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Júlia, a partir daqui é você quem decide. Quer continuar ou quer que eu encerre? Eu respirei fundo, sentindo o peso de uma vida inteira começar a se dissolver dentro de mim. Continua, eu disse. Eles precisam ouvir tudo. E assim, o que viria a seguir se tornaria o estupim das consequências mais duras que minha família já enfrentou. O pedido para continuar parecia ter atravessado meu pai como uma lâmina. Ele não esperava que eu tivesse voz, muito menos que a usasse contra ele naquele momento, na frente de todos. Por um segundo, vi algo diferente em seu olhar, não culpa, não arrependimento, mas puro espanto. Era como se ele estivesse diante de uma versão minha que ele jamais imaginou existir. Rafael concordou, segurando minha mão com mais firmeza. O microfone ainda estava com ele, mas agora a sala parecia esperar pelas minhas palavras. A protagonista do evento deixava de ser o homem que sempre se achou dono das narrativas. Pela primeira vez, eu sentia que todos realmente queriam me ouvir. Eu respirei fundo. Vocês achavam que podiam decidir quem eu seria, comecei, minha voz firme, embora minhas mãos tremessem um pouco. Achavam que podiam me rebaixar quando fosse conveniente, que podiam me culpar por tudo, que podiam ditar até onde eu conseguiria chegar. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Outros olhavam fixamente para mim, totalmente atentos. E durante muitos anos, funcionou. Continuei. Eu realmente acreditei que não era suficiente. Que eu nunca seria. Só que o problema nunca foi eu. O problema sempre foi a forma como vocês escolheram me tratar. Meu pai finalmente explodiu. Isso é uma palhaçada. Júlia, desça daí. Vamos conversar em casa. Rafael virou-se para ele como quem encara um estranho. Em casa. Ele repetiu, com sarcasmo controlado. O senhor ainda acha que pode mandar nela?
Ainda acha que ela precisa ir para casa para ser silenciada? Meu pai ficou roxo. Laura cruzou os braços, tentando recuperar superioridade. Você está exagerando, Júlia. Todo mundo aqui sabe que você é sensível demais. Eu me virei para ela. Sensível? Perguntei, minha voz saindo baixa, mas afiada como faca. Laura, você passou a vida inteira sendo protegida de qualquer consequência. Você nunca enfrentou nada porque tudo era resolvido para você. E mesmo assim, você sempre achou que tinha o direito de me diminuir. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Não havia argumento. Não havia defesa. Pela primeira vez, ela se viu pequena sem que eu precisasse fazer esforço algum. Foi então que Rafael retomou. Já que estamos falando de sensibilidade, talvez seja a hora de explicar mais algumas coisas, não é, seu Paulo? Meu pai soltou um grunhido de impaciência. Do que mais vocês vão me acusar? Já não inventaram o bastante? Rafael puxou do bolso um envelope dobrado, que eu nunca tinha visto antes. Isso aqui, disse ele, abrindo lentamente, é um comprovante de depósito feito pelo senhor há pouco mais de 9 anos. Valor, R$ 8.000. Destinatário, uma clínica em Contagem. Meu pai congelou. Laura empalideceu novamente. Minha mãe levou a mão à boca. Um dos convidados murmurou, meu Deus, eu virei-me para Rafael, confusa. Que clínica é essa? Ele respirou fundo. Uma clínica psicológica. Respondeu. O pagamento corresponde a uma avaliação que o Sr. Paulo pediu para ser feita. Só que não era dele. Não era da dona Helena. Era sua. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Minha? Perguntei num fio de voz. Rafael confirmou com um gesto. Seu pai tentou convencer profissionais a assinarem um laudo dizendo que você tinha instabilidade emocional. Algo que pudesse justificar manter você sob controle. Limitar sua independência. Te impedir de contestá-lo quando crescesse. Meu coração martelava tão alto que parecia ecoar no salão inteiro. Ele fez isso quando você tinha 18 anos, Rafael continuou. Justamente quando você começou a questionar algumas coisas, quando queria escolher sua própria faculdade. Ele precisava de uma forma de te desacreditar caso você ousasse se afastar. A plateia ficou boquiaberta. Minhas mãos começaram a suar. Minha visão ficou turva por um instante. Eu nunca soube disso. Nunca sequer suspeitei. Meu pai, finalmente percebendo que não tinha mais onde se esconder, gritou, ela sempre foi esquisita. Sempre foi difícil. Eu só queria ajudar. Mas ninguém acreditou. A essa altura, o salão inteiro já via o que sempre esteve ali, não era preocupação. Era controle. Era manipulação. Era medo de perder o domínio sobre alguém que ele desejava manter pequena. Rafael continuou, o laudo não foi assinado. O profissional recusou, dizendo que não faria parte de algo antiético. Mas o seu pai guardou isso. E tentou usar contra você de outras formas. Tentou convencer familiares de que você era instável, exagerada, problemática, justamente para que ninguém desse credibilidade ao que você sentia. Eu engoli em seco. As peças se encaixavam. Cada piada exagerada. Cada comentário sobre eu ser dramática. Cada olhar de dúvida quando eu expressava algo. Laura sussurrou, quase inaudível, pai, isso é verdade? Ele não respondeu. Aquele silêncio foi mais gritante do que qualquer palavra. Rafael então se virou novamente para mim. Júlia, você não é nada do que eles disseram. Nunca foi. O problema nunca foi você. Foi o medo deles de que você percebesse seu próprio valor. Eu senti uma lágrima escorrer. Mas não era tristeza. Era libertação. O salão inteiro parecia respirar comigo. Rafael então encerrou, e eu tenho certeza de uma coisa, o que vem depois desta noite não é o fim da vida da Júlia. É o começo. Agora que a verdade saiu, cada um aqui vai lidar com o que plantou.
Meu pai tentou dar um passo, mas ninguém parecia disposto a ouvi-lo. Minha mãe chorava silenciosamente. Laura tremia, sem saber onde se apoiar. Eu, pela primeira vez, estava firme. E o que viria depois daquela noite, faria cada um deles enfrentar o que sempre evitaram. Quando o silêncio finalmente se instalou no salão, percebi que não havia mais retorno possível. A imagem impecável que meu pai sempre cultivou, o empresário respeitado, o pai exemplar, o provedor inquestionável, havia caído por terra diante de 150 pessoas. E o mais impressionante era que eu não sentia culpa. Não sentia medo. Não sentia arrependimento. Eu sentia, pela primeira vez, paz. Meu pai respirava de forma irregular, como se estivesse tentando decidir entre atacar ou fugir. Laura continuava sentada, imóvel, encarando o próprio reflexo num copo de cristal. Minha mãe chorava baixo, mas pela primeira vez, não era por mim. Era por ela mesma. Pelas escolhas que fez. Pelos silêncios que manteve. Pelos anos que aceitou uma versão distorcida da própria família. Rafael segurou minha mão. Agora a decisão é sua, ele disse baixinho. Você pode encerrar isso aqui ou pode dizer o que sempre quis dizer. Eu respirei fundo, sentindo o peso de toda uma vida subir à superfície. Me aproximei do microfone. Meu pai sempre disse que eu era a vergonha da família, comecei, olhando diretamente para ele. Mas hoje eu entendi que a vergonha nunca foi minha. Foi dele. Foi de vocês dois. Virei-me para Laura e para minha mãe, que assistiram tudo acontecer e nunca disseram nada. O público acompanhava cada palavra com atenção absoluta. Eu passei anos acreditando que tinha algo de errado comigo. Que eu era fraca, sensível demais, dramática, difícil. Mas hoje eu entendi que o que faltava não estava em mim, estava em vocês. Faltou apoio. Faltou amor. Faltou respeito. Faltou verdade. Meu pai bufou, irritado. Você sempre foi ingrata. Ingrata? Repeti, firme. Eu só queria ser tratada como filha. Isso nunca aconteceu. O impacto da frase foi imediato. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras balançaram a cabeça com tristeza. Meu pai, pela primeira vez, ficou sem palavras. Continuei, eu realmente achei que, no dia do meu casamento, vocês conseguiriam demonstrar o mínimo de afeto. Mas vocês preferiram humilhar, preferiram ferir, preferiram serem aplaudidos por gente que nem sabe quem eu sou. Só que hoje vocês aprenderam que não se humilha quem aprendeu a sobreviver sozinha. Não se enfraquece quem aprendeu a se erguer sem ajuda. Rafael apertou minha mão, orgulhoso. E quanto à minha irmã, virei-me para Laura, que parecia miúda na cadeira. Você sempre fez questão de rir de mim, de me diminuir, de se achar superior. Mas tudo que você tem sempre veio de facilidades. Nunca precisou lutar por nada. E sabe o que é mais triste? Nem toda a proteção do mundo conseguiu te ensinar a ser humana. Ela desviou o olhar, com lágrimas represadas. Vocês três fizeram escolhas. Escolheram me tratar como alguém menor. Escolheram me usar como suporte emocional, como saco de pancadas, como desculpa para frustrações. Mas eu também fiz uma escolha hoje. A escolha de não carregar mais isso comigo. Parei. Respirei. E finalizei, a partir de agora, eu sigo sem vocês. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Meu pai arregalou os olhos. Júlia, não seja ridícula. Você está de cabeça quente. Amanhã conversamos. Eu dei um sorriso triste, não de saudade, mas de libertação. Não. Amanhã eu começo a viver sem vocês. Ele abriu a boca, mas Laura tocou seu braço. Pai, talvez seja melhor parar. Ela dizia aquilo não por mim, mas por medo do público. Era sempre sobre ela. Minha mãe deu um passo em minha direção. Júlia, filha, nós te amamos. Só não sabiam porque nunca quiseram saber, e interrompi, sem elevar a voz. É tarde demais. Ela baixou a cabeça. Sabia que era verdade.
Rafael então se aproximou do microfone. Para todos os convidados, queremos agradecer pela presença. Entendemos que isso não era o que vocês esperavam de um casamento, mas às vezes a vida decide mostrar a verdade na hora certa. E hoje foi essa hora. Alguns convidados aplaudiram. Outros permaneceram em silêncio, ainda chocados. Mas ninguém condenou. Ninguém nos virou as costas. Pelo contrário, muitos vieram nos abraçar depois, oferecendo apoio, palavras gentis, reconhecimento. Meu pai, incapaz de suportar o próprio reflexo naquela sala, virou-se e saiu batendo a porta. Laura foi atrás dele. Minha mãe hesitou por alguns segundos, mas no fim, seguiu pelos mesmos passos. Eu os observei ir embora. E senti um alívio indescritível. Nas semanas seguintes, as consequências começaram a surgir. Antigos amigos do meu pai se afastaram, envergonhados pela postura dele. Contratos da empresa foram questionados. A imagem pública dele sofreu um abalo do qual jamais se recuperaria. Laura, acostumada ao brilho emprestado do pai, perdeu convites, perdeu privilégios, perdeu a blindagem que sempre a protegeu. Minha mãe tentou se aproximar, mas nunca assumiu responsabilidade. Ela queria conforto, não mudança. E eu não tinha mais espaço para esse tipo de vínculo. Eu reconstruí minha vida com Rafael ao meu lado. Não precisei de terapia para descobrir que era suficiente, mas fiz mesmo assim, para entender como reerguer os pedaços que a minha família quebrou. E descobri uma verdade simples: às vezes, perder a família é ganhar a si mesma. Hoje, olhando para trás, não sinto ódio. Não sinto saudade. Não sinto desejo de volta. Eu sinto apenas firmeza. A firmeza que vem de saber que nunca mais vou permitir que alguém me diminua. E se um dia me perguntarem por que não reatei com meu pai, com minha mãe ou com minha irmã, responderei com toda serenidade: porque paz custa caro. E eu finalmente pude pagar o preço. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento por acompanhar essa história tão intensa e cheia de reviravoltas. Agora eu quero saber de você: no lugar da Júlia, você teria coragem de fazer o mesmo? Teria exposto a verdade diante de todos ou tomaria outra atitude? Deixe sua opinião nos comentários, e eu leio cada um deles. E me conta também, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Quero passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Se essa história te emocionou ou te fez refletir sobre família, respeito e limites, não esqueça de curtir o vídeo, isso me ajuda muito. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos relatos. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigada por estar aqui. Vamos seguir juntos nas próximas histórias.